Começando Rio Pardo conta a sua história, eu sou Cícero Augusto Garcia, sou acadêmico em Gestão e Turismo e estou recebendo aqui, com muita alegria, a professora Neuza Quadros, professora de História, coordenadora do Arquivo Histórico Municipal de Rio Pardo. Como é que está, professora? Tudo bem, Cícero. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está nesse espaço, então, para contar um pouquinho da história de Rio Pardo. A professora Neuza é uma especialista, uma memorista, historiadora. Professora Neuza, como é que se originou Rio Pardo, professora Neuza? Bem, Rio Pardo inicia com o forte, né? Jesus, Maria e José, que vieram os portugueses, né, para colonizar essa parte. E a partir de 1750, 52 aqui em Rio Pardo, depois que houve o acerto entre os vários tratados que teve, né, no Brasil, o 1750 é o que marcou para nós. Em 1752 já vem para que o início das conquistas, né, portuguesas no sul da América, né? E vem Gomes Freire de Andrade para iniciar a demarcação das terras de Rio Pardo, no caso, e eles tinham que achar um lugar estratégico para que fizesse o forte para defender as nossas terras aqui de Rio Pardo. Na época ainda era, né, não tinha essa cidade, não. Ainda era uma povoação, né? Então, Gomes Freire começa com os víveres, né? Manda construir um depósito de alimentos e munições, que é para a defesa do território e a conquista dessas novas terras que estavam para ser descobertas e administradas, no caso. E ele encontra no alto da fortaleza um lugar estratégico bom, e ali tinha os dois rios, a navegação era propícia, o lugar, para que tivesse início, né, as demarcações. Depois vem os dragões, ele traz os dragões para Rio Pardo, porque precisava de mais militares para a defesa. Então, aumenta, né? Começa a população, a família dos militares já formando a vila, né? Começa a formação da vila. Nos arredores do forte. Nos arredores do forte inicialmente. E depois vai se aumentando, né? E nesses arredores do forte, professora Neuza, se criou a Igreja Matriz do Rosário. Junto com o forte também tinha uma pequena capela, que é a Nossa Senhora Sagrada Família, o nome dessa pequena capela que tinha. E com o tempo ela não durou muitos anos, então ela o tempo foi terminando, né? Foi desgastando, e inicia a matriz, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, que iniciou logo após o término dessa capelinha, por volta de 1775, mais ou menos. A construção da Igreja do Rosário. Aí começa esse início da Igreja Matriz. Aí vai sendo construído o templo grande, novo, né, com paredes grandes, largas, com 7 altares, né? E em 1801 já é rezada a primeira missa, né?
E a igreja matriz não estava ainda terminada. Ela foi se concluindo durante os anos. Concluindo. E lá tem a imagem do Senhor morto. Lá né? nós temos várias imagens famosas de madeira, né? Onde tem o Cristo com articulações, que é muito usado na Semana Santa aqui em Rio Pardo. E é em tamanho natural. Em tamanho natural. Se faz a descida da cruz, né? Na Semana Santa, na sexta-feira, e depois a procissão com o Senhor morto pelas ruas da cidade. Professora, e ali, subindo um pouco a Igreja Matriz, a gente tem a Rua da Ladeira, que é a primeira controvérsia da história de Rio Pardo, né? Ou das primeiras histórias que a gente tem, que ela foi construída para receber o Dom Pedro, né? Numa das suas 2 visitas à cidade. Mas parece que não é assim, ela foi construída antes, professora. Sim, ela foi construída conforme a gente tem informação, que foi em 1813. E o Dom Pedro veio, no caso, em 1846, a primeira vez que ele esteve em Rio Pardo. Então, com certeza ele passou por aquela rua, só que não foi calçada para o Dom Pedro passar, né? Em 1865 também veio o Dom Pedro e passou por essa mesma rua, né? Mas a gente sabe que é uma relíquia, né? Aquelas pedras irregulares, e uma das primeiras ruas calçadas do Rio Grande do Sul, se tem notícia disso. Professora, e vindo um pouquinho mais para cá, no centro histórico de Rio Pardo, a gente tem o Solar do Almirante, né? O Almirante Alexandrino de Alencar, e as pessoas um pouco conhecem da história do Solar do Almirante, né? Como é que é a história do solar, professora? Olha, o solar, ele é de 1790. É um dos até mais antigos de Rio Pardo. Ainda em pé. Ainda em pé, isto. E em estilo colonial, né? Ali morou o almirante, né? Morou a família deles. Inicialmente era um prédio de moradia, com comércio, e atrás naquele prédio tem as senzalas, né? A senzala que acompanha. É um prédio que o Almirante Alexandrino também nasceu ali, né? Então é um prédio assim dentro das normas de posturas da época. Ele tem por dentro um quarto das donzelas, né? E serviu. Que o quarto das donzelas, até para as pessoas entenderem. É bem no centro, né? É no né? centro e ele não tem nenhuma janela para fora, né? Sem janelas para fora, sem dar. Então é diferenciado esse prédio, para não ter né? perigo de alguém... Das pessoas saírem ou, e tal, né? ou entrarem no prédio Exato. das donzelas ali. É uma história importante. Senhora Neuza, e é uma diferença, né? É uma diferença, né? Que a gente não se vê hoje. E outra coisa que chama atenção nesses prédios, não só do Almirante, é que as janelas, o vidro é do lado de fora da parte do tampão, né? Que era uma característica também. E tem um porquê, né, professora? Estilo, o poder, né? É para mostrar o poder, né? O poder, a aquisição que eles tinham, né? O vidro era muito caro, então quem tinha vidro... Quem tinha uma casa com vidros, o poder aquisitivo já estava mostrando ali, né? É isso aí. Senhora Neuza, eu vou falar com a senhora sobre outro ponto turístico do parque, mas vou falar numa questão mais ampla. O Largo da São Francisco. Porque a gente fala só da Igreja de São Francisco, ali tem vários pontos turísticos num lugar só, né? A gente tem a Igreja de São Francisco, o Museu de Arte Sacra e também a praça, né? Que tem o busto do Andrade Neves, onde tem uma característica que poucos riopardenses sabem e também poucas pessoas sabem, professora Neuza. Então, a Igreja de São Francisco, o Largo de São Francisco, começar com a igreja, ela surge com a ordenação das irmandades, né? Com as irmandades. E o Macedo de Brum, um político abastardo, que também doou esse terreno para
para fazerem o início dessa capela. E ela foi inaugurada em 1812, né? Junto dela, na Igreja de São Francisco, tem as imagens em madeira, 7, né? Se eu não me engano, 7 imagens, tamanho normal de uma pessoa. E ela era, antigamente, saía essas imagens para a rua para fazer a Semana Santa. Via Sacra. A Via Sacra. Todos os momentos, né, da Via Sacra tinha usado com essas imagens. Depois não pôde mais ser usado, né, tirado, porque podia estragar, ou até porque essas imagens veio para Rio Pardo, a gente não sabe exatamente quando, né? São imagens raras, né? Então a gente não tem muito sobre essas imagens. A Igreja de São Francisco também, ela em 1853, ela teve um incêndio, aonde muitas coisas, toda a parte de escrita, né, o histórico da igreja foi perdido. Então, depois foram aos poucos a comunidade se unindo e refazendo essa capela. E ali tem a lenda da noiva, né? Temos a lenda da noiva também, né? A lenda da noiva já é uma lenda, né? Porque tem a imagem da Senhora da Boa Morte ali, né? A imagem da Senhora da Boa Morte é a Nossa Senhora, né? E as noivas, elas acham, às vezes, que é uma noiva que está ali, mas que não é. É a Nossa Senhora. Mas as noivas, elas vêm ali para fazer uma promessa, né? Para casarem e tem fé, e acontece, e elas doam os vestidos, depois que elas casam, elas doam para a igreja, para Nossa Senhora. E a Nossa Senhora da Boa Morte, ela é articulada. Ela é articulada e ela, de vez em quando, quem trabalha ali, troca de vestido das noivas, né? Então, de vez em quando, é trocado esse vestido. E na própria igreja tem um armarinho com os vestidos de várias noivas que fazem as promessas e que acreditam, né? Muitas vezes achar que é a noiva, uma noiva, porque também tem a história da noiva que morreu, né, na frente da igreja por amor, aquela coisa toda. Também tem outra lenda. Ali também, né, no mesmo Largo da São Francisco, tem o Museu de Arte Sacra, que fica junto, né, a parte de trás da Igreja de São Francisco, o Museu de Arte Sacra, professora Neuza. O Museu de Arte Sacra surge em 1975 pela organização da própria capela, né? Da Irmandade da São Francisco. E ali tem muitas imagens de madeira, tem uma coroa, né? Uma coroa com brilhantes, né? É inestimável o preço dessa. É uma raridade, né? Muitas também, algumas imagens da São Nicolau, da Igreja de São Nicolau, vieram ficar ali. Tem o Santinho do Pau Oco. Isso aí, tem o Santo do Pau Oco lá também, né? Que era para guardar o dinheirinho atrás, né? Ele é vazado atrás para que guardasse ali o dinheiro que se recebiam para a igreja, né? Isso aí. E tem uma outra, tem muitas imagens. Vale a visita. Vale a visita. E na frente lá, na Praça Pedro Borba, né? Que é na Praça da São Francisco, como é popularmente conhecida, tem o busto do Andrade Neves. E tem uma história
bem pitoresca e bem bacana daquele busto e do cercadinho ali, né, professora? É verdade. Ali tem as balas em ferro que serviram para a Guerra do Paraguai. É usado como armas, né? Usado como armas. Então, no formato de uma bala, ao redor do busto do Barão do Triunfo, que é o mesmo Andrade Neves, tem um cercadinho com essas balas, que é uma relíquia para Rio Pardo. E que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Não sabem que aquilo ali é uma joia rara, vamos dizer assim, né? Ali no busto também tem o busto do Barão do Triunfo. Ao redor... Que é um dos riopardenses mais importantes, né? Um dos vultos riopardenses, se não é o mais importante, um dos mais importantes da história de Rio Pardo. O Barão do Triunfo lutou na Guerra do Paraguai, lutou aqui na Revolução Farroupilha. E uma coisa que eu acho muito importante, que o Andrade Neves lutou até o fim, até enquanto ele pôde, só que a Revolução Farroupilha e eles atacaram, os farroupilhas atacaram pelo Barro Vermelho, que eles não estavam prontos, né, os imperiais aqui em Rio Pardo, e foram atacados, então eram muito maiores os farroupilhas e foram invadidos Rio Pardo, né? Ficaram os farroupilhas. E o Andrade Neves teve que recuar, porque ou era ele recuar ou ele morrer. Então, surge dentro da Revolução Farroupilha, essa façanha dele, né? Que as pessoas, às vezes, têm um olhar diferente para o Andrade Neves, mas que, na verdade, ele foi um grande homem. E também, né, aproveitando a Revolução Farroupilha, na Batalha do Barro Vermelho, surgiu o hino rio-grandense, que foi criado a música aqui em Rio Pardo, professora. Exatamente. Quando eles prendem, né, aprisionam a banda, depois de vencerem, porque os imperiais ficaram, então Rio Pardo naquele momento ficou imperialista e os farroupilhas foram invadiram o Rio Pardo, né? E os imperiais tiveram que recuar. Então, durante essa entrada, essa chegada deles no Barro Vermelho, que foi uma das revoluções mais sangrentas do Rio Grande do Sul, ali foi aprisionada a banda e tiveram o Mendanha, teve que... Maestro Mendanha. O maestro Mendanha, que era da banda, teve que fazer uma letra. Eles dizem que foi forçado, né, a fazer a letra do hino do Rio Grande do Sul. São duas versões. Um diz que ele foi forçado e na segunda versão que ele foi muito bem tratado por agradecimento. Ele foi bem tratado, Ele fez então, a música para... Tem as duas versões, duas versões da história. A gente, para não deixar de falar, professora Neuza, a senhora falou da Irmandade de São Francisco, a gente tem que falar da Irmandade dos Passos e do Centro Regional de Cultura, né? Que acho que é o grande monumento recuperado da história de Rio Pardo, que hoje é o Centro Regional de Cultura, que é a Escola Militar. Exatamente. Então, a Irmandade dos Passos é que pensa, inicialmente, o Centro Regional de Cultura, que é as escolas militares. Então, eles pensam e iniciam em 1848, eles colocam o marco da pedra fundamental da Casa de Cultura. Inicialmente, eles queriam uma casa de caridade, que era um hospital. Só que começam e leva uns 30 anos, mais ou menos, para continuar essa casa de cultura... Do prédio, a construção do prédio. A construção do prédio. E em vez de ser, então, um hospital, pela demora, não aconteceu
o hospital. Então, ali eles recomeçam depois, em 1800 e um pouquinho, para vir as escolas militares, que ficou até 1913, mais ou menos. Então, toda essa estrutura da casa, né, levou muito tempo. E hoje... Ali estudou Getúlio Vargas, né? É. Além de Getúlio Vargas... Durante as escolas militares, tivemos 3 presidentes ali. O Getúlio Vargas é um. E muitas outras pessoas importantes, né, que ali serviram. Né? Contam que o Getúlio Vargas fez uma bagunça lá por falta de água, que eu sei, né, que eu fui mais a fundo. A falta da água deu eles fazer um barulho lá com as canecas, né, e foram expulsos depois, né. Então, e um tem fato. a lenda ou a história conta que ele subiu a cavalo nas escadarias do Centro Regional de Cultura, Centro Regional né? de Cultura. É. E que foi recuperado pela UNEAMA, né? A associação. Sim, sim. A UNEAMA é a união dos alunos do Colégio Auxiliadora, porque também teve um colégio ali, né? Então, primeiramente era a Casa de Caridade, as escolas militares, a Auxiliadora e, por fim, a UNEAMA, né? A UNEAMA que restaurou todo aquele prédio ali. E desde 2005... A união dos alunos, né? E desde 2005 ele é o Centro Regional de Cultura. Centro Regional de prédio Cultura todo recuperado. de Rio Pardo, com várias salas, né? Com pintura, com universidade. Uma estrutura completa hoje para atender a comunidade de Rio Pardo. Biblioteca Municipal, cultural, de né? Música, Museu Barão de Santo Ângelo. Exato, parte do museu está lá. Isso aí. Pessoal, Nilson, para a gente encerrar, e a gente podia ficar aqui horas falando sobre pontos históricos de Rio Pardo, sobre pontos turísticos, né? Mas eu quero encerrar falando do lugar pitoresco de Rio Pardo, que é importante para a cidade, que às vezes que fica no interior, que é a Fazenda Belina, que é berço da apicultura no Brasil. Sim. O Augusto Hahnemann veio em 1848, inicia aquela fazenda ali, traz uma abelha, né? E é o primeiro apicultor do Brasil. Já na navegação, que ele chegou aqui, ele traz essa abelha e começa a apicultura ali. É um dos mais importantes, né? Na Belina. Ele tinha também a apicultura, tinha plantação de uvas e ele tinha também o vinho, ele fabricava também o vinho. E hoje lá se fabrica cachaça. Lá, hoje ainda se fabrica cachaça. Já teve ali vários donos, né, as pessoas, mas o túmulo dele e esses ainda se encontra lá. O túmulo dele é ali nos fundos da casa deles. É um lugar pitoresco, bom. Já teve café colonial lá, né? Agora a gente já não tem mais, mas parece-me que já estão revolucionando para que ele entre num roteiro turístico de Rio Pardo também. Isso aí. Professora Neuza, a gente teria muito sobre a história de Rio Pardo para contar, né? A gente aqui contou um pouquinho da história de Rio Pardo. Eu queria lhe agradecer nesse projeto Rio Pardo contando a sua história, a sua presença, e a gente com certeza volta com outros projetos aí e outras histórias de Rio Pardo. Obrigado, professora Neuza. Foi um prazer contar alguma coisa. Não foi muito, mas ajuda. Isso aí. Professora Neuza Quadros, comigo aqui, eu sou Cícero Augusto Garcia. Esse foi o Rio Pardo contando sua história. Muito obrigado.